Deus, obrigado. Abra a palavra de Deus em Provérbios 18. Glória a Jesus. Provérbios 18, versículo 24. Nós estamos falando, nesse mês de maio, na verdade o Projeto Vida Nova, ele sempre fala de família, mas especificamente nós vamos falar um pouquinho mais de família nesse mês. E essa palavra é muito importante para a igreja. Outras palavras não são? Todas as palavras são importantes, né? Mas eu gosto muito de uma palavra que me traz sempre um direcionamento, né? um norte, para onde eu devo ir, uma direção. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Não é verdade? Amém? E o que acontece? Muito mais do que evangélicos, eu até curti no Face, uma irmã colocou uma frase de um pastor que eu gosto muito, Hermínio, Luiz Hermínio, se eu não me engano, que ele falando que mais do que evangélicos, nós somos filhos, e mais do que estarmos no meio gospel, nós estamos no reino de Deus. Vocês entendem isso? Porque, eu sou evangélico, qualquer pessoa pode dizer que é evangélico, né? E eu estou no reino gospel, qualquer pessoa pode dizer que está no reino gospel, mas mais do que evangélicos, somos filhos. Repete assim comigo: eu sou filho. Filhos de Deus. Filhos de Deus, amém? Isso é muito importante nós sabermos. E os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Existe um inimigo que tem, assim, sido um perigo para a família. O nome desse inimigo chama-se falsos amigos. Falsos amigos. É muito importante você saber como identificar o falso amigo e você saber como identificar o amigo verdadeiro. Você precisa de discernimento e saber quem verdadeiramente é o verdadeiro e o falso. Teve uma senhora essa semana que ela morreu linchada. Na internet colocaram, não foi nem linchamento, usaram um termo, justiçamento. Isso foi o termo que utilizaram. Fizeram justiça com as próprias mãos, utilizaram o que? Um linchamento. Por causa de um falso boato. Você precisa identificar aquilo que é falso na tua vida, porque isso pode promover morte. Essa mulher, essa senhora, com 33 anos de idade, morando no Guarujá, São Paulo. Alguém viu essa matéria? Alguém viu? Infelizmente, ela foi linchada, morreu, abraçada a uma Bíblia. Infelizmente. Por causa de um falso boato que saiu na internet, onde colocaram o desenho de um retrato falado que parecia muito com essa senhora. E aí, alguém identificou essa senhora, foi até a casa dela, alegando que ela era uma sequestradora de crianças. E ela foi linchada, morreu. Abraçada a uma Bíblia, com uma criança de 12 anos, um filho de 12 anos, outra de 1 ano de idade. Você percebe como é importante você identificar aquilo que é falso? Identificar o que é verdadeiro? Isso é muito importante. Você precisa ter esse discernimento. E todo mundo precisa de um amigo, Todo mundo precisa de alguém que, no momento feliz, celebre. No momento feliz, sorria, se alegre. Todo mundo gosta de comemorar, a sua vitória com um amigo. E também existem situações que você precisa chorar com seu amigo. De um ombro amigo. A Bíblia fala em Provérbios 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado que o irmão. Tem uma tradução que diz que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável. Eu não gosto dessa tradução, mas respeito. Mas eu gosto muito dessa tradução que diz aqui, o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles.
primeira coisa que você tem que entender é que o verdadeiro amigo, ele não está no meio de muitos. Às vezes a gente tem um Facebook, antigamente era o Orkut, né? 1000 amigos. Tem até aquele pessoal posta, né? A pessoa morrendo, aí tá, não sei se você já viu essa mensagem no Facebook, e tem 3 ou 4 pessoas, mais a esposa da pessoa que morreu. Aí, mas tinha 1000 amigos no Face, e só veio isso no cemitério dele. Então, muitos amigos não significa que você tenha no meio dele muitos amigos. Verdadeiramente o amigo, você vai encontrar em poucos. É muito importante isso para a família. Minha avó dizia que, me dizes com quem andas, que eu te digo com quem és. Me dizes com quem andas, eu te digo quem tu és. Ela falava isso. É muito importante saber com quem seu filho anda. É muito importante saber com quem você anda no seu trabalho, na sua vizinhança. É muito importante, porque falsos amigos podem arruinar a tua família, podem arruinar a tua vida. Falsas amigas podem arruinar teu casamento. Você já viu situações em que amigas se relacionam com o marido da amiga? Isso hoje em dia, infelizmente, acontece direto, arruinando uma família. Minha amiga, aí a amiga começa a jogar olhares para o marido da amiga, né? Todo dia na tua casa. O amigo também não fica todo dia na tua casa, não, né? Aquele cara que está todo dia, a Bíblia fala sobre isso, está lá em Provérbios, que o verdadeiro amigo, ele não fica lá na tua casa, lá o tempo todo. Você abre o teu olho com essa pessoa. Não é bom. É bom que você tenha amigos verdadeiros, mas não é bom que eles fiquem o tempo todo na tua casa. Abre o teu olho. Visualiza isso. Então você já sabe que o verdadeiro amigo, ele não está no meio de muitos. A verdadeira amiga não está no meio de muitos. Cuidado com quem teu filho anda, tua filha anda, com quem você anda. A minha avó estava certa. Eu anotei algumas coisas interessantes aqui. No estudo do idioma do espanhol, tem algo assim tremendo, que eu anotei aqui, chamado heterossemântica. E alguns estudiosos chamam de falsos amigos. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso é muito legal, isso. Heterossemântica significa o quê? A palavra hétero significa diferente. E semântica significa significado. Então, quando é uma palavra heterossemântica, é uma palavra com um significado diferente. Parece uma coisa, mas não é. No espanhol é assim. E essa palavra, ela é chamada, essa expressão, esse tipo de expressão é chamada de falsos amigos. Presta atenção, no idioma espanhol. Por exemplo, eu anotei aqui, borracha. Se o espanhol te chamar de borracha, ou pedir fala assim, borracha, e o cara está pedindo um objeto. Presta atenção no que o pastor está falando aqui. E o irmão está pedindo um objeto de apagar algo. Não é. Quando o espanhol fala borracha, ele está falando uma pessoa bêbada. Está chamando você de bêbado. Você sabia disso? Mas para a gente, no idioma português, borracha é borracha. Mas no espanhol é diferente. O falso amigo é que nem a expressão heterossemântica. Parece algo, mas não é. Você lembra daquele anúncio que tinha, isso desde a minha época, do Diácono Júnior, do Wallace, né? Aquele shampoo anti-caspa, Denorex. Quem é dessa época aí? Levanta a mão aqui. Aí o anúncio era assim, ó. Cuidado. Parece, mas não é, hein? Denorex. Tem que ser Denorex. Parece, mas não é. E o falso amigo é assim, é que nem uma expressão heterossemântica, é que nem um anúncio. O Denorex parece, mas não é. Parece teu amigo, parece tua amiga, mas não é. Cuidado, hein? Outra expressão, achei interessante. Um cachorro del gato. Quando você fala um cachorro del gato, todo mundo está entendendo, não é um cachorro del gato. Cachorro no espanhol significa filhote. O espanhol está falando um filhote de gato. Interessante. Eu vi agora o Lico e o Alexandre, né? Lembrei de outra expressão também no espanhol.
hombre pelado. Hombre pelado é homem careca. Os carecas, né? Parece algo, você fala assim, no português, hombre pelado, aí você lembra de uma situação, é um homem no banheiro, está pelado, tomando banho. Agora, não é. Quando o espanhol fala isso, ele está falando uma pessoa careca, calva. Hombre pelado. Como hoje foi dia das mães, né? Outra expressão interessante, la comida de mi madre é muy esquisita. Aí, que isso? La comida de mi madre é muy esquisita. Então tá, eu não como isso. Só que a palavra esquisita no espanhol significa deliciosa, saborosa, gostosa. Então quando alguém no espanhol te chamar para comer uma comida esquisita, não perca tempo e coma. Mas você está vendo como são detalhes, parece, mas não é, cara. Você pode se dar muito bem ou pode se dar muito mal se você não souber identificar o falso amigo. Né? Nessa situação de lá comida de mi madre é muito esquisita, se o cara fala isso para você, então eu não quero comer lá não. Mas está falando de uma comida gostosa, deliciosa, você vai se dar muito mal se você não for comer a comida da madre dele, né? Agora, se a pessoa chegar lá na Espanha e falar, ô borracha, aí você já sabe que está numa situação difícil. Porque está te chamando de bêbado, bêbada, ô borracha. Aí você já sabe que o espanhol já não está muito bem. Você precisa saber identificar o que é e o que não é. No mundo espiritual também é assim. Você vê, Jesus chamou 12 amigos, mas teve um que era um falso amigo ali. Vamos falar que todos os apóstolos vacilaram. Tá bom, mas quem é perfeito, né? Aqui nessa igreja é proibido entrar pessoas perfeitas. Quem é perfeito? Tem alguém perfeito aqui? Eu não sou perfeito. Você não é. Ninguém aqui é perfeito. Mas havia um falso amigo. Era Judas. Mas Jesus sabia que ele era falso. Durante o evangelho, você vê que ele estava dando uma oportunidade de amor para Judas, né? Mas ele desde o início sabia que Judas ia trair. Ele foi dando oportunidade atrás de oportunidade. Mas ele sabia discernir aquele que era uma fraude e aquele que era um verdadeiro amigo. Então a primeira coisa que você tem de saber é que o falso amigo, o verdadeiro amigo, ele não está no meio de muitos. A segunda coisa, e aí que eu quero me deter. É aí que eu quero me deter. Aqui no versículo 21 de Provérbios, capítulo 18, vai dar uma dica do que eu vou falar a partir de agora e vou me demorar um pouquinho nisso. É um mistério para você identificar um falso amigo. A morte, Provérbios 21, capítulo 18. E a vida estão em poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tiago capítulo 2, versículo 8 a 11. Epístola de Tiago capítulo 2, versículo 8 a 11. Enquanto você está procurando, eu vou te contar algo que aconteceu. Dizem que 3 jovens, dentro de uma igreja, eles estavam conversando entre si. Tiago 2, 8 a 11. E depois de um culto assim de arrependimento, maior mover, eles, poxa, o pastor está ministrando e eu estou sentindo no meu coração que tem algo errado com a minha vida. Eu queria confessar algo para você. O primeiro jovem falou, eu tenho um defeito. O primeiro jovem falou, eram 3 jovens. E ele falou assim, aí o outro perguntou, qual o teu defeito? Uma situação terrível. É que eu olho para as meninas da igreja e eu penso bobagem com as meninas da igreja. Eu queria me arrepender. Eu estou me arrependendo disso. Eu queria uma oração por causa disso. O outro jovem sentiu a sinceridade no coração daquele primeiro e falou assim, eu também. Eu olho, só que eu olho para os meninos da igreja, do jovem falando.
e eu tenho uma tendência homossexual. Hoje não pode falar isso, né? Homoafetiva que tem que falar. Aí o outro amigo, meu Deus. Aí o terceiro amigo olhou para o primeiro, olhou para o segundo. Eu também preciso de oração. Por quê? Não vou falar não, vamos orar pelo problema de vocês. Não, eu quero saber. O primeiro falou, o segundo falou, não, também quero saber. A gente abriu o coração aqui para você orar, para a gente estar orando juntos. Nós estamos arrependidos. Eu não sei se eu estou arrependido não, no meu defeito, o cara falou. É por quê? Meu defeito é que eu não consigo controlar a minha língua. E nesse momento eu estou com vontade de dedurar os dois para toda igreja. Cambada de safados. Aí... os dois olharam, bem, você pelo menos revelou, né? Vamos orar pela situação. Tem gente que não consegue segurar, controlar a língua, né? E o falso amigo é assim. É uma forma de você conhecer. Sabe por quê? Uma pessoa que fala mal do teu vizinho vai falar mal de você. Não se iluda. Ela vai chegar assim. Você não sabe da última? Meu Deus, é óleo no céu, óleo na terra. Não sabe o que aconteceu com o nosso vizinho. Não sabe da última. Não consegue controlar a sua língua. Se aquilo que a pessoa fala não serve para edificar uma outra vida, para estender a mão para outra vida, para ajudar a outra pessoa, por que ela vai falar? Não, mas não controla. E é bíblico. Aqui em Tiago fala, isso é coisa do pastor, não é não. Olha como a língua às vezes é descontrolada, né? Tiago 2, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Jesus, a língua está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Tiago capítulo 3, perdão. Tiago 3, errei só o capítulo. Obrigado, minha irmã. Vou repetir, minha esposa linda. Vou repetir 3, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode conter. Está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. O apóstolo Tiago, ele fala que isso não deve assim. Não deve ser assim. Do mesmo modo que ele fala lá em cima, quando ele fala a primeira vez, mas nenhum homem pode domar a língua, tu vai acreditar assim, inicialmente, que a língua não pode ser controlada. Não é verdade? Nenhum homem pode controlar a língua. Bem, se o apóstolo Tiago falou que nenhum homem pode controlar a língua, então ela não pode ser domada. O apóstolo Tiago falou isso, ele era o cara. Só que ele fala inicialmente, só que ele vai, é uma mensagem progressiva, ele vai crescendo, ela vai crescendo a mensagem. Ele fala assim logo depois, ó. Ele fala que ela está cheia de veneno mortal. Aí ele vai falando, com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Está errado falar assim, Senhor, que bênção de culto, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, e aí, fulano de tal. Está errado amaldiçoar os homens. Está errado uma língua, olha só que, ela jorrar água doce e jorrar água amarga. Está errado. Ele está perguntando aqui, ó, será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Ele ainda fala aqui no versículo 10, da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Sabe como você identifica um falso amigo? Se fala mal de alguém
pode falar mal de você. Não convém, isso não deve ser assim. Isso não significa que alguém aqui não possa ter cometido uns deslizes, porque ninguém é perfeito, né? Uma vez uma irmã veio falando comigo do marido, ela não notou que estava falando mal do marido, eu conversei com ela, ela nunca mais falou mal do marido, e ela é uma bênção, essa irmã. Isso não significa que ninguém possa cometer um erro, um deslize, acontece. Mas a pessoa dá continuidade ao erro, o apóstolo Tiago está dizendo aqui, ó, não convém que isso seja assim. Não convém. Falsos amigos podem destruir uma família, sabia? Eu já vi casos de filhos que se afastaram dos pais por causa de falsos amigos. Isso não convém que seja assim. Seja você a idade que você tenha, né? Até, eu estou falando com pessoas até 90, 100 anos de idade aqui presente. Acredito que não tem ninguém com mais do que isso, né? Isso não convém que seja assim. Cuidado com quem você anda. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó. Cuidado com quem você anda. E cuidado também, cuidado com quem você fala. Eu estava no ônibus, e o Espírito Santo é tremendo, né? Eu estava sentado no ônibus, eu nunca sento na frente ali. Mas aquele dia eu sentei à frente. Aí, duas mulheres começaram a conversar. E na igreja foi uma bênção ontem, aleluia. E a outra, que bênção, você está indo na igreja, e tal. Aí, mais o meu marido, você, e começou, Jaque, e pá. Só chicote no marido, e a mulher está ouvindo, e eu também estou ouvindo, porque ela está falando alto, todo homem está ouvindo. Olha o lugar que ela está falando do marido. No ônibus, e alto, em bom som, na frente de todo mundo, graças a Deus, que do lado dela tinha uma irmã de Deus. Falou assim, ó, talvez a tua vida esteja assim por causa da sua boca. É melhor você aprender a calar a sua boca. Não fale mal do seu marido. Glória a Deus. Eu quase dei pulo de alegria ali. Por quê? Isso é uma verdadeira amiga. Isso é uma verdadeira amiga. Ela não está nem aí se vai contrariar. Ela não está nem aí se vai machucar naquela hora, mas vai promover, sabe o quê? Bênção. Está machucando ali na hora. A outra calou a boca assim. Eu não sei qual foi a reação dela, não sei o que. É melhor calar a tua boca. É bom quando a gente tem intimidade assim, né, com a pessoa? Glória a Jesus. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Cuidado com aquele que fala demais, que não controla a sua língua, que fala mal da esposa, que fala mal do marido, que fala mal dos filhos, que fala mal do gerente, que fala mal do pastor, que fala mal da pastora, que fala mal do diácono. Se fala mal de tudo isso, fala mal de toda a família, fala mal de todo mundo. Cuidado com o que sai da sua boca e cuidado com aquilo que você ouve. O Espírito Santo ainda diz por meio da sua palavra: não seja cúmplice do mal. Você sabia disso? Quando você ouve aquilo que você não deve ouvir, tu está sendo cúmplice do mal. Fulano. Agora tu vê. Esses jovens abençoados aqui que estão nesse trabalho, fábrica de campeões. Se chega alguém assim, desobedece tua mãe. Não, a tua mãe falou para fazer isso, não faz. Mãe, sinceramente, vocês acham que isso é um verdadeiro amigo? Não é, né? Alguém que leva teu filho a desobedecer, chama a mãe de, sabe? Não, tua mãe pega muito no teu pé, é muito chata. Não, isso não é um verdadeiro amigo. Isso não é uma verdadeira amiga. E leva a pessoa na escola, as jovens. O homem, ele vai muito pelo que vê, né? Mas a mulher vai muito pelo que ouve. E as jovens na escola, vem sempre um Dom Juan de Marco. Eu sou teu amigo.
não está na igreja. Você está tão linda, né? A tua igreja só deve ter meninas lindas. Se você... Aí vai, né? Dom Juan de Marco. Daqui a pouco a menina não está nem na igreja. Falsos amigos. É um perigo para a família. Jesus, ele tinha uma família espiritual. Só que, sabe, teve uma pessoa que abriu a boca demais. Abra a palavra de Deus em Jeremias capítulo 5, versículo 26 e 27. Jeremias capítulo 5, aliás, versículo 26 e 27. Por que a importância de você identificar os falsos amigos? Você precisa, você já sabe que os falsos amigos não estão no meio de muitos. Não se iluda, você não tem muitos amigos. Não se iluda, você não tem muitas amigas. Não se iluda, verdadeiros amigos são poucos. São poucos. E fique do lado daquele que é amigo de Jesus, que está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo. Esse é o amigo que você deve andar, ó, juntinho, lado a lado. Se você não identificar o falso amigo, olha o que vai acontecer com a tua vida, ó. Jeremias 5, 26 e 27. Porque no meio do meu povo, olha só, é um negócio tão sério que no meio da igreja tem falsos amigos. A Bíblia está falando isso. O nome desses falsos amigos são ímpios. Está aqui escrito, ó, porque no meio do meu povo há ímpios. Ímpios é aquele que parece, mas não é. É que nem Denorex. A gente não vai ficar naquele negócio, naquela neura, né? Será que esse irmão é ímpio? Será que o irmão que está do meu lado é ímpio ou é verdadeiro? A gente não vai ficar nessa neura. Mas tem um modo de você identificar. A língua. Se aquela pessoa fala o que não deve, provavelmente esteja assim encaixada, ó, entre os ímpios. Você não precisa falar para ele, você é um ímpio, você é uma ímpia, não. Mas você só deve se aproximar daquele que está cheio de Deus, que fala em salmos espirituais, em cânticos, que está cheio da palavra de Deus. É esse daí que te anima, que te motiva. É esse que você tem que se aproximar. É dessa que você tem que se aproximar. Minha irmã, tu não sabe da última, não quero saber. Eu quero saber da palavra de Deus. Aí aqui, ó, porque no meio do meu povo há ímpios que ficam à espreita, ó. À espreita. Sabe com que objetivo? Caçadores, à espreita como caçadores de pássaros. Fazem armadilhas e apanham homens. Amizades fraudulentas preparam armadilhas para a tua vida. E são especialistas em apanhar homens. São caçadores de homens. Aí, olha só, no versículo seguinte diz assim: as suas casas estão cheias de traição, como a gaiola cheia de pássaros, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Casas cheias de traição, no meio do povo de Deus. Judas era assim, andava com Jesus. Se lembra quando a mulher foi quebrar o vidro de nardo puro? Quando ela foi quebrar, para quê? Quebrar um vidro, ela poderia estar dando de oferta, está desperdiçando óleo sobre os pés de Jesus. Você não derramaria não o nardo puro? Eu acho que ela fez pouco, mas ela fez tudo que ela tinha para fazer naquele momento. E Judas estava lá, criticando a atitude daquela mulher. Falso amigo, ímpio no meio do povo, né? Andava com Jesus, parecia com um cristão, com um evangélico, mas não era filho. Ele parecia estar no gospel, mas não estava no reino, né? O importante não é ser evangélico, é ser filho, ser filha. O importante não é estar no meio gospel, é verdadeiramente você estar no reino de Deus. Convertido e convertida ao evangelho, falando bem dos seus pais, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. A minha melhor amiga é a minha esposa, e acabou, ponto final. É Jesus e minha esposa, acabou. Acabou. Eu vou me abrir para a minha melhor amiga do Face. Que isso? A minha melhor amiga do Face é a minha esposa.
minha esposa. Essa é minha melhor amiga, a minha esposa. Cuidado com as armadilhas, cuidado com os apanhadores de homens, porque quando você não dê atenção ao vizinho que vem falar mal. Teve uma enchente, não teve? Recentemente eu fui ajudar um vizinho que tinha me ajudado uma vez. E eu fui ajudar aquele vizinho. Eu entrei na casa daquele vizinho. Não era crente, era fato. Mas aquele vizinho, agora tu vê, nunca falou mal de ninguém para mim. O cara tem uma estátua de uma pomba gira, né? E uma estátua daquele outro com um chapéu na cabeça, que eu não sei o nome, Zé Pilintra, grande, desse tamanho. Eu pisei na casa do cara, você acha que eu parei, que eu não ajudei? Ajudei sim, a casa dele estava enchendo, ele estava perdendo todos os móveis, eu levantei os móveis, eu ajudei a pessoa, né? E a pessoa foi grata a mim. Agora eu fico me questionando o seguinte: aquela mulher nunca falou mal de ninguém para mim. Mas isso também é bíblico, está lá em Tiago também, para a gente quase terminar. Depois a gente vai para Provérbios 17. Em Tiago fala sobre isso. Porque às vezes a pessoa diz: eu tenho Jesus no coração, Jesus habita na minha vida, eu tive um encontro com Jesus, eu sou evangélico, eu gosto muito de gospel, negócio de gospel é comigo. Mas é um religioso, uma religiosa. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. Pessoas dentro da igreja com uma religião inútil. Deus está levantando nesses dias verdadeiros amigos, homens e mulheres que sabem guardar segredo. Outra coisa, hein? Não abre. Isso daqui é um conselho meu. Se você quiser, ouve ou não. Mas tem dado certo na minha vida. A minha vida, problema na minha casa, eu resolvo na minha casa. Eu não trago nem para o pastor José Augusto. Porque eu tenho um relacionamento com o maior de todos os amigos, Jesus Cristo. Jesus é o meu melhor amigo. Eu quero dizer para você, Jesus é o teu melhor amigo. Fala isso para ela, para a pessoa que está ao teu lado. Jesus é o teu melhor amigo. Não abra a tua vida. Não abra a tua vida para as pessoas. Mas ele é auxiliar. Ela é uma diaconisa, ele é um pastor. Até para pastor, tu toma cuidado. Apóstolo, doutor em divindade, toma cuidado. Abra a tua vida para Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que te salva, que te cura, que te liberta, e é Ele que merece um forte aplauso. Jesus, o Rei da Glória. É Jesus, Ele que muda a tua história de vida. É Ele que muda a tua história de vida. É Jesus, não é o teu amigo, entre aspas. Tua amiga é Jesus. O que começa na tua casa, termina na tua casa. Resolve com teu marido, resolve com tua esposa, resolve com teu filho. Tem pai expondo o filho no meio da igreja. Tem pai expondo a filha no meio da igreja. Tem pai, tem marido expondo a esposa. Tem esposa expondo o marido. Resolve com o seu marido. Resolve com tua esposa. Resolve na tua casa. E chega decidido e resolvido na casa de Deus. Acabou. Eu sou um homem de Deus. A minha esposa é uma mulher de Deus. A minha família é uma família de Deus. É isso aí. Não tem outra palavra. Não, mas ele perdeu o controle, pastor, meu marido perdeu, não quero nem saber. É uma vergonha para você, mulher. Falar do teu marido é uma vergonha para você, marido.
Assim como é uma vergonha para uma autoridade falar assim, eu sou uma autoridade. Né? Um marido fala assim, quem manda aqui em casa sou eu. A Bíblia diz que toda autoridade é delegada por Deus. Aqui quem manda sou eu, hein? É feio isso. Horrível, já perdeu a autoridade. Né? Como é feio também eu chegar... Eu tirei até o título do meu Facebook. Estava lá, Pastor Carlos, agora é só Carlos Alberto. Quem quiser, eu não... Já pensou se eu andasse com uma placa no meio da rua assim, gigante? Pastor. Eu ando. Alguém anda. Nós não somos um título. Nós não somos um RG. Nós somos filhos de Deus. Sabe, a Casas Bahia, a loja Competição, a Garçom que faliu, a Ponto Frio, ela olha para o vendedor, né, e vê um RG, um número, uma matrícula, né? Mas só que quando Jesus olha para a tua vida, quando Deus olha para a tua vida, Ele fala assim, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Essa é minha filha amada em quem tenho prazer. Pode aplaudir o Senhor. Uma jovem que eu tenho prazer. Uma mulher aqui, eu creio, há verdadeiros amigos. E para terminar, como identificar, né? Agora terminando mesmo. Provérbios 17. Cuidado com os apanhadores de homens. Cuidado com os caçadores de pássaros. Aqueles que têm suas casas cheias de traição. Cuidado, vigia. Provérbio 17. Como identificar um verdadeiro amigo? Glória a Deus. Cuidados com aqueles que têm um veneno mortal na língua. Aqueles que decidiram não tirar o veneno da sua língua. Decidiram. Uma pessoa que fala mal e continua falando mal. Ninguém é perfeito. Mas você continuar, dar continuidade a algo, esse é o problema. Mas te dou uma boa notícia nessa noite. Provérbio 17, versículo 17. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. O verdadeiro amigo vai compreender seus defeitos. Se você errou, ele vai te perdoar, porque ele ama a todo tempo. O verdadeiro amigo nasce na angústia. É na angústia. É na angústia que você faz. Se você entrou aqui precisando de uma mão estendida, o verdadeiro amigo Jesus está estendendo a mão nessa noite. Se você entrou aqui, sabe, em tempos de angústia, de dor, de dificuldade, no teu casamento, na tua família, seja com teu marido, com a sua esposa, seja com seus filhos, é o momento de você fazer uma amizade, construir uma amizade verdadeira com Jesus. Ou então, de fortalecer, de fazer uma nova aliança com Jesus Cristo. Senhor, Tu és o meu verdadeiro amigo. Eu não vou ficar levando meus problemas para o pastor, para a pastora. Não, eu vou resolver minha vida. Porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Adonai El Shaddai. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Né? Eu fiquei tão feliz. Sabe, porque esse projeto, daqui a pouco a gente vai estar até sorteando aqui uma cesta básica para as crianças desse projeto missionário, Fábrica de Campeões. Mas que esse projeto não consiste somente em levar aquelas crianças para jogar bola ali, não. Primeiro, estão sendo levantados amigos de Jesus. Mas também, 2 vezes por semana nós temos ali, 2 vezes por semana, no mês, 3 vezes no mês, temos um grupo familiar na casa de uma irmã.
E dois dos jovens, trouxeram versículos memorizados na cabeça. É tão bonito você ver crianças de 9 a 15 anos de idade. Pastor, tio, alguns me chamam de tio, outros de pastor, né? Aqui, posso ler o versículo que eu memorizei? E além desses dois jovens, 3 pregaram a palavra. Eu ensinei, né? Título da mensagem, tema da mensagem, versículo bíblico e ainda uma frase que eles tinham de completar assim: eu sou campeão. Aí eu completei a minha, porque eu estou no meio de campeões. Aí um deles falou assim: eu sou campeão porque eu sou honesto. Aí o outro falou assim: eu sou campeão porque eu acredito em Deus. Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Somos campeões porque acreditamos em Deus. Com a graça do Espírito Santo, eu estou ajudando essas crianças a fazerem um amigo que vai acompanhá-las por toda a sua vida. Jesus. Jesus é o verdadeiro amigo. Sabe, nessa noite, tem algo que eu vim, desde que eu subi aqui, que está no meu coração. É uma frase dizendo assim: meu filho, diz para a minha igreja que eu quero abraçar a minha igreja. Fala para eles que eu estou convidando, Jesus está te convidando para você renovar a sua amizade com Ele nessa noite, dando um abraço no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele é invisível, mas é real. Ele estava aqui quando aquelas crianças cantavam, dançavam, né? Ele estava aqui quando o vídeo passou. Ele estava aqui no início quando houve a oração. Ele está aqui. Ele estava aqui quando as irmãs estavam cantando, tocando os irmãos. Ele está aqui quando o coral está ali, sobe e começa a louvar o Senhor. Oh, happy days, né? O Espírito Santo, Ele quer renovar a aliança de amizade que tem contigo. Sabe por quê? Porque quando, fala para eles algo, meu filho, quando ninguém mais estiver contigo, Jesus vai estar contigo. Quando ninguém mais estiver contigo, Jesus vai estar contigo. Quando você pensar assim, ele não é meu amigo, ela não é minha amiga, Jesus vai falar: mas eu não te abandonei. Porque está escrito que ainda que a sua mãe te abandone, se esqueça de você, Jesus jamais te esquecerá. Deus jamais te abandonará. Ele estará contigo até a fundação dos séculos, até o final de todo. Ele vai estar contigo. Levante um pouquinho, meu querido, minha querida. Fique de pé. Queria que o ministério de louvor subisse aqui nessa noite. Jesus quer renovar uma aliança contigo. E você sabe, não importa a idade que você tenha, não importa nada disso. Você sabe porque sabe. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo, você sabe que era contigo que Ele estava falando. Você sabe que é contigo que Ele está falando nesse momento. Eu quero renovar a minha aliança contigo, minha filha. Não importa que os homens te decepcionaram, eu jamais te decepcionarei. Não importa que os homens não tenham te entendido, eu te entendo e eu sou contigo. Não importa que você esteja se sentindo fraca nessa noite, fraco nessa noite, mas eu, assim diz o Senhor, digo: fraco, eu sou forte, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu serei contigo, eu irei adiante de ti, e ainda que se acampe um exército ao seu redor, você não temerá mal algum, porque eu sou contigo e te ajudarei. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, tu não serás atingida. Porque
operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se tentarem quebrar os limites, Deus é aquele que fala para o mar assim: mar, para. Ele vai deter o mal que vem contra você, porque é Deus que coloca limite no mar e fala que até a terra você vai, depois daqui você não passa. É o mesmo Deus que o diabo chegou para ele: vou matar Jó, e Deus falou com ele assim: não toque na vida do meu servo Jó. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Está ecoando no mundo espiritual: não toque na vida da minha filha, não toque na vida do meu filho, porque eu sou com ele. Mexeu com meu filho, mexeu comigo, mexeu com a minha filha, mexeu comigo. Se levantou contra ele, se levantou contra mim. Não foi com a tua cara, arrumou um problema gravíssimo no mundo espiritual. Problema com Deus. Um problema com Deus. Esse louvor que está tocando fala sobre um abraço. E o Espírito Santo de Deus, eu vou pedir, se o ministério souber cantar esse louvor, que ele esteja fazendo isso nesse momento. Só que eu vou pedir que você, essa é uma noite de aliança, é uma noite de renovação de aliança. Sabe quando um casal faz bodas e ele tem de renovar seus votos? O Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite: meu filho, minha filha, e não importa o teu título, eu quero renovar minha aliança contigo. Você que sente o desejo de cantar esse louvor com toda a igreja aqui na frente e abraçar pela fé o Espírito Santo de Deus, e logo depois eu vou estar orando pela tua vida, por essa renovação de aliança, vem aqui na frente, que Jesus quer te dar um abraço nessa noite. Pode vir aqui à frente. Pastor, eu quero renovar a minha amizade com Jesus. Vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida depois. Pode vir, pode vir.